Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade aqui do Estratégia Concurso. É uma grande satisfação estar aqui falando para vocês. Vamos começar então a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre demonstração do valor adicionado. O que é a demonstração do valor adicionado, Gabriel? Talvez, tá? Talvez não. Eu tenho certeza de que essa demonstração mais fácil que vai aparecer na sua prova. Não tenho dúvidas disso. Se você já estudou demonstração de fluxo de caixa, você viu que é complicado. Se você já estudou um pouquinho de DMPL, é um pouquinho complicado, mas não é muito. Demonstração de resultados abrangentes pode parecer, mas também é tranquilo. Agora, a DVA é moleza. Moleza por quê, galera? É moleza porque você só precisa conhecer a estrutura e algumas poucas peculiaridades. Você vai ver que a maioria das questões sobre demonstração do valor adicionado, ou elas são conceituais, cobram conceitos, perguntando a classificação, perguntando como que você classifica isso, os aluguéis, o resultado do MEP, etc. e tal, ou elas vão pedir o conhecimento de conta. Vamos falar, olha, qual o valor adicionado a distribuir? Quanto você distribuiu para os sócios? Quanto você pagou para a empregada? É muito tranquilo, beleza? Então, antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura. E depois a gente vai resolver algumas questões, tá bom? Para consolidar o assunto. Então, se você estiver estudando, posta no Instagram, que depois a gente vai repostar lá, vai chamar, vai falar com vocês, vai responder, pra gente é uma grande satisfação. Beleza? Então vamos pro nosso slide pra gente começar sem perder tempo. Olha só, a primeira coisa que você tem que saber, a DVA, ela está prevista na Lei 6.404, tem pouquíssimos itens da Lei 6.404 que tratam da DVA, tá? A maior parte da DVA, a maior normatização que a gente tem da demonstração do valor adicionado, ela está no CPC 09, né? CPC, que são os pronunciamentos contábeis que visam convergir as normas internacionais, né, convergir as normas brasileiras aos padrões internacionais, não o contrário, pelo que eu falei. Então o CPC 09, ele trata da demonstração do valor adicionado. Mas antes a gente tem que conhecer um pouquinho o que trata a Lei 6.404 fala sobre a DVA. O artigo 176, ele fala o seguinte: ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Aí o item 5 fala: se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que a DVA, ela só é obrigatória para as companhias abertas. A DVA, ela só é obrigatória para companhias abertas. Ah, Gabriel, o que é uma companhia aberta? Eu já falei isso várias vezes durante as nossas aulas de estratégia. Se você tem, por exemplo, uma Petrobras, você tem uma Vale, você tem uma CCR, você tem Itaú. Essas companhias, elas são companhias abertas. As sociedades anônimas são aquelas que são regradas pela Lei 6.404. E essas companhias, elas podem ser de capital fechado, quando elas não negociam seus títulos no mercado de valores imobiliários, ou elas podem ser companhias abertas, quando ela negocia ações, debêntures, etc. Então, uma companhia aberta é aquela que negocia os seus títulos, os seus valores imobiliários na bolsa, no mercado de balcão, por exemplo. Então isso tem que ficar claro para vocês. A DVA, ela só é obrigatória para as companhias abertas. Beleza? Vamos voltando. Tem aqui nenhuma dúvida, né, galera? Não tem nem como ter dúvida. E aí, o que mais que a 6.404 fala? Fala assim, artigo 188, as demonstrações referidas nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 176 indicarão, no mínimo, aí vem ali, DVA, o valor da riqueza gerada pela companhia, a sua distribuição entre os elementos
que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governos e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. Então, é só isso que trata a Lei 6.404 da DVA. O que você tem que saber? Que a DVA, ela demonstra o valor adicionado. Tudo na contabilidade tem uma razão de ser, né? E olha o que o próprio nome diz. A DVA, ela demonstra o valor adicionado. Ou seja, ela demonstra a riqueza gerada pela empresa. Ela demonstra a riqueza gerada pela empresa. Isso é muito importante que você saiba. Então, basicamente, a estrutura da DVA é a seguinte. Prestem atenção. Você tem insumos, você tem mercadorias, você tem serviços que você compra, você adquire mercadorias, você adquire serviços. E nisso tudo, quando a sua empresa está funcionando, você agrega um valor, não é mesmo? Porque você não está trabalhando para ter prejuízo numa entidade, numa sociedade empresária. Você está trabalhando para ter lucro. E a DVA, ela evidencia exatamente esse lucro que você está agregando ao que você adquiriu. Tudo bem? Então, é muito importante que isso fique claro, que a DVA, ela demonstra a riqueza gerada pela empresa. Beleza? A Lei 6.404, ela não trouxe um modelo de DVA a seguir, mas o CPC 09, ele trouxe ali um modelinho. E aí, o que mais que eu tenho que saber dessa parte inicial, Gabriel, que pode cair em prova? Você tem que saber também o seguinte, que a DVA, ela tem como finalidade. Quais são as finalidades? Analisar a capacidade de geração de valor da empresa. Ou seja, o quanto ela consegue gerar de valor com aquilo que ela está adquirindo. Ela comprou mercadoria a 1.000. Ela consegue vender por quanto? Quanto ela consegue agregar nisso? Essa é uma das finalidades da DVA. Ela ajuda também a você analisar o desempenho econômico da empresa. Ela ajuda também a você calcular indicadores, como, por exemplo, o PIB. E ajuda também você a ter informações sobre os valores pagos para cada segmento. Como, por exemplo, empregados, como, por exemplo, os sócios, entre outros. Então é importante que você saiba isso. O que mais? Você tem que saber também que os dados para a elaboração da DVA, eles são extraídos de onde, galera? De que demonstração? Eles são extraídos da demonstração do resultado do exercício. Então ela tem uma interface muito grande, a DVA, com a DRE. Beleza? E, Gabriel, o que mais que eu tenho que saber? Vejam, o inciso 2 do artigo 188 fala que ela evidencia o valor da riqueza gerada e a distribuição dos elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tá? Como os empregados, financiadores, acionistas, governos, entre outros, e a parcela da riqueza não distribuída. Sabendo isso, sabendo essa parte teórica aqui que eu falei para vocês agora, a gente já vai para a guerra, a gente já vai conhecer a estrutura da DVA. E o que você tem que saber? A DVA ela é composta de duas partes.
São duas partes. Em uma, você vai demonstrar, você parte das receitas, você demonstra a riqueza gerada. Na primeira parte, você vai demonstrar a riqueza gerada. E na segunda parte, você vai demonstrar a distribuição dessa riqueza. É bem simples. E aí, o bom de você saber as duas estruturas é que em prova você vai poder escolher como fazer. Por que eu vou poder escolher, Gabriel? Porque no final, esses dois valores, eles têm que ser exatamente o mesmo. Então, na prova, você vai poder escolher. Você fala, olha, eu quero fazer pela parte de cima da DVA, do item 1 a 7. Olha, eu quero fazer pela parte de baixo. Você vai poder optar por aquela com a qual você tem mais familiaridade. Beleza? E aí, vamos lá dar uma olhada na estrutura. A primeira parte da DVA, ela tá aqui, ó. Tá escrita aí na tela. Começa com receitas. Aí você tem, primeiro você vai pegar as receitas. Receita de venda de mercadorias, receita com produtos, receita de serviços. 1.2, outras receitas. 1.3, receitas relativas à construção de ativos próprios. 1.4, provisão para crédito de liquidação duvidosa. E aí, se for reversão, você soma. Se for constituição, você diminui. Importante você lembrar disso aqui. A provisão para crédito de liquidação duvidosa, ela vai entrar aqui nas receitas. Se você estiver revertendo, é uma receita, você soma. Se você estiver constituindo uma despesa, você diminui. Insumos adquiridos de terceiros. E aí tem lá custo dos produtos, das mercadorias e serviços vendidos, materiais, energia, serviço de terceiros e outros, perda, recuperação de valores ativos e outras especificar. Aí quando você faz isso, você vai chegar no valor adicionado bruto. Valor adicionado bruto. Depois que você pegou 1 e tirou 2, vejam, valor adicionado bruto é 1 menos 2. Depois que você fez isso, você vai chegar no valor adicionado bruto, que é o quanto você gerou de riqueza de modo bruto. Vejam o nome. Valor adicionado bruto. É o quanto você gerou de riqueza de modo bruto. E aí você vai tirar as retenções. Retenções são o quê? Depreciação, amortização e exaustão. Feito isso, você vai chegar no que a gente chama de valor adicionado líquido produzido pela entidade. Beleza. Olha só, se você ainda não decorou, não se preocupe, porque você vai ter... A gente vai ver isso aqui algumas vezes ainda, a gente vai explicar item a item. Só estou falando, dando uma primeira pincelada aqui, e aí a gente vai voltar para que vocês entendam. E aí você vai chegar no valor adicionado líquido produzido pela entidade, que é a subtração do item 3 menos o item 4. Beleza, chegamos no item 5, valor adicionado líquido. Você vai olhar valor adicionado recebido em transferência, item 6, que é o quê? Resultado de equivalência patrimonial, tá? Perda ou receita, receitas financeiras que você recebeu e outras. Aí entra, por exemplo, investimento avaliado ao custo, quando você recebe os dividendos. Feito isso, você vai chegar no final da primeira parte da DRE, que é o quê? Valor adicionado da DVA. Valor adicionado total a distribuir. Item 5 mais item 6. Chegamos no item 7. Acabou a primeira parte. É só isso. Alguma dúvida até aqui, galera? Não, né? Se tiverem, pode mandar pra gente que a gente vai responder numa boa. Então, valor adicionado total a distribuir, item 7. E aí, vamos para a segunda parte. Você chegou aqui, esse é o valor adicionado total que você gerou para a entidade. E você distribui isso entre os elementos que ajudaram a compor essa riqueza. E como que isso funciona, Gabriel? Vamos dar uma olhada agora na segunda parte da DVA, da demonstração do valor adicionado. Então fique claro para você que o item 7 aqui, que está aqui embaixo, ele tem que ser igual ao item 8. Esses valores, ele tem que ser igual.
tá? O item 7 ele tem que ser idêntico, tem que ser a mesma soma do item 8. E aí chegamos na distribuição do valor adicionado. Aí você vai olhar o quê? Você vai pegar lá na DRE, pessoal, o que eu tenho com despesa de pessoal? Você vai olhar, olha, quanto que eu tenho de remuneração direta? Salários, etc e tal. Benefícios, auxílios, etc. FGTS. Vejam que FGTS está aqui por quê? Porque FGTS não é tributo. Então vai como pessoal, não é? Impostos, taxas e contribuições, federais, estaduais e municipais. Remuneração de capital de terceiros, juros, aluguéis e outros. Remuneração de capitais próprios, juros sobre o capital próprio. E aqui tem que ficar claro para você o seguinte, e eu repito, que a gente só está passando pela primeira vez e a gente vai voltar com mais calma em todos esses pontos, é só para que você conheça. Então, você está distribuindo o valor adicionado que você gerou. Bom, uma parte vai para empregado, por meio da remuneração, por meio do pagamento de benefícios, por meio de FGTS. Outra parte vai para pagar impostos, taxas e contribuições, tributos. E aí você tem no âmbito federal, estadual e municipal. Beleza. Aí você tem a remuneração do capital de terceiros, que é pagamento de juros, aluguéis e outros. Ok? E aí você tem também a remuneração do capital próprio. E dentro da remuneração do capital próprio, vejam aqui, nós temos o juros sobre capital próprio. Mas, Gabriel, juros sobre capital próprio não é juros? Não é uma remuneração do capital de terceiro? Não. Tá? Não, não é. Por quê? Juros sobre capital próprio é o seguinte, eu, Gabriel, ou você aí que está me assistindo, você quer comprar ações. Quer comprar ações. Aí você vai lá na bolsa e vai olhar uma ação e vai falar o seguinte, bom, eu estou comprando uma ação aqui da Vale do Rio Doce, só que eu não vou trabalhar na Vale do Rio Doce. A única maneira que eu estou contribuindo para a Vale do Rio Doce crescer é o capital que eu estou fornecendo. Eu estou me tornando, quando eu vou lá e compro uma ação da Vale, eu estou me tornando sócio dessa empresa. Sim, se você chegar lá e comprar um lotezinho, você vai ser sócio com aquelas ações. E aí você espera receber alguma coisa, não é? Você vai receber, por exemplo, a valorização. Ah, a empresa está crescendo. Opa, o valor de mercado dela vai subir. Só que não é só isso. Quando a empresa apura o lucro, ela tem que distribuir esse lucro entre os seus acionistas, uma parcela. E o nome disso é o quê? É dividendo. A gente já sabe disso. Só que além do dividendo, a empresa ela pode também distribuir juros sobre o capital próprio, que é uma vantagem a mais que a empresa paga para o acionista. Juros sobre o capital próprio. E aí, qual que é o tratamento do juro sobre capital próprio? Gravem vocês, então, que o juro sobre capital próprio, isso está numa interpretação técnica que é chamada ICPC 08, ela fala o seguinte, olha só, o juro sobre capital próprio, ele tem que ter o mesmo tratamento que tem os dividendos. Então é por isso que o juro sobre capital próprio também está ali, nesse item na DVA. Está aqui. Remuneração do capital próprio. Juros sobre o capital próprio. Tá bom? Então não confundam, pelo amor de Deus, dividendos e lucros retidos. Aí é o prejuízo do exercício. E participação de não controladores nos lucros retidos só para a consolidação. Tudo certo até aqui, pessoal? Respondam sim ou não. Vamos seguir. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí para sanar. Então vamos lá. Agora vamos começar. A gente já viu, então você vai ter que a distribuição do seu valor adicionado, o item 8, tem que ser igual ao item 7. Isso aqui você não tem como escapar, beleza? A regra é essa. Então agora vamos lá. Vamos começar a explicar um pouquinho melhor a DVA. Então você vai começar lá do item 1, receitas.
E o que eu tenho que saber das receitas, Gabriel? O que é importante que eu saiba das receitas? Aqui, a coisa que tem que ficar mais clara para você é que, e isso é a única pegadinha que você pode escorregar na sua prova se você não estiver muito atento, é que nas receitas você tem que incluir o que, galera? Os tributos. E aí, mesmo que eles não estejam no preço de venda. Como assim, Gabriel? Olha só, vou explicar aqui claro para vocês. A gente sabe que a gente começa a demonstração do resultado do exercício por onde? Vejam, isso aí também é um ponto dúbio. Porque por onde, assim, a Lei 6.404 manda você começar pela receita bruta, já o CPC 26 manda você começar pela receita líquida. Tá ok, mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos seguir a Lei 6.404. Você começa lá a DRE pela receita bruta de vendas. Você vai ter aqui um valor X. Tá? Lembrando que o CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis, manda que você comece a DRE pela receita líquida. Beleza. A gente sabe que os tributos, ou eles são tributos por dentro, que é o quê? Que é quando eles já estão inclusos aqui no preço de venda, ou o tributo ele é por fora. Quando ele não está no preço de venda. E aí, quais são os exemplos que você tem? Olha, se você tem uma DRE aqui, você vai ter aqui, por exemplo, abaixo da receita bruta como dedução, você vai ter o ICMS. Você vai ter, ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Você vai ter o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Você vai ter PIS. Você vai ter COFINS. Tudo isso aqui já é por dentro. Essa é a regra, tá? É a regra, não é uma verdade absoluta. Mas é a regra geral, é uma regra bem geral. Existem exceções aqui nesses tributos, mas são questões muito mais avançadas do que vai cair na prova de vocês. Beleza. Então a receita bruta de venda, quando isso cair lá na sua prova e ele der uma DRE, você não vai precisar somar nada, porque esses tributos eles já estão dentro do preço de venda. Agora, há tributos como o IPI é um imposto, né? Tributo é gênero, imposto é espécie. O IPI, ele é por fora. E o IPI, ele vem acima da receita bruta na DRE. Ele está aqui. Então, se a sua questão de DVA der IPI e der receita bruta, o que você vai fazer? Você vai somar o preço de venda mais o IPI. Tá bom? Por quê? Porque a DVA fala o seguinte, olha, na receita você vai ter que incluir todos os tributos, mesmo que não estejam inclusos no preço da venda. Tá bom? Importantíssimo isso. Aqui você já vai começar a construir a sua questão de prova. Aqui que você começa a matar a sua questãozinha. Beleza. Outras receitas pode ser lá uma alienação de ativo, qualquer coisa, um ganho com operação descontinuada, qualquer coisa. Nunca vi questão abordando muito isso.
receitas relativas à construção de ativos próprios, eu vou falar posteriormente, que é um caso especial, e aí a provisão. Beleza. Aí feito isso, a gente vai tirar os insumos adquiridos. Insumos adquiridos também inclui os impostos, tá? O CPC, ele trata o nome imposto, mas na verdade isso aqui são tributos. Não foi uma correção técnica nossa, tá? Foi do próprio pronunciamento. Beleza. E aí você vai incluir esses tributos, sejam eles recuperáveis ou não. Importantíssimo que vocês saibam isso. E aí, vejam, o que entra, Gabriel, nos insumos adquiridos de terceiros? Vamos lá. Item 2.1. Custo dos produtos, custo da mercadoria vendida e custo do serviço vendido. Então aqui na sua questão, a primeira coisa que vai entrar lá no insumo adquirido de terceiro é o chamado CMV, galera. Só que o que acontece? Volta aqui, vamos lá. O CMV, ele que vai ser a base, ele que vai ser o suporte na sua DVA para você calcular essa parte. O CMV, ele vai ser o suporte. Só que o CMV na DRE, quando você comprou uma mercadoria e ela veio com tributo recuperável, lá atrás, quando você contabilizou a compra, você vai tirar o valor daquele tributo. Você tirou, você expurgou aquilo, não é mesmo? Então, por exemplo, comprei uma mercadoria lá por 1.000 e tinha 200 de ICMS, o meu estoque ele vai ficar registrado por 800, porque tinha 1.000 menos 200 de ICMS, o meu estoque ficou com 800. E aí, se eu vendi esses 800, vejam, esse 800 que vai para a DRE, porque vai ser lá, estoque CMV. Mole, isso aqui a gente já sabe do que a gente vem estudando. Só que esse CMV, ele está sem o tributo. Então vejam, a questão geralmente ela vai fazer o seguinte, ela vai dar uma DRE para você. Vai ter lá custo da mercadoria vendida. A primeira coisa que você vai fazer é você procurar quais são os tributos que incidiram na compra na hora que você comprou aquela mercadoria. Importantíssimo você fazer isso, porque se você não fizer, você vai errar a questão, tá? Então, voltando. Foi lá, CMV. E aí não esquecer de incluir os tributos. Item 2.2. Materiais, energia, serviço de terceiros e outros. Aí entra aí, por exemplo, as bancas gostam de cobrar representação comercial, vai entrar também seguro, materiais, energia, serviço de terceiros e outros. E é importante você anotar aqui também, muito importante, que aqui não inclui gastos com pessoal próprio. Ou seja, os seus próprios funcionários eles não vão entrar nesse custo. Aí perda da recuperação de valores ativos, teste de recuperabilidade, essas coisas, outras especificaram. Esses outros não falam. Aí você vai chegar no valor adicionado bruto. Aí você vai para retenções. E aí depreciação, amortização e exaustão, você tem que saber que é a do período. Lembre-se que a interface da DVA é com a DRE. Então você vai procurar despesa ou encargo de depreciação, encargo de amortização, despesa de amortização. Você não vai procurar depreciação acumulada, porque isso aí é acumulada. A gente está trabalhando com as contas do período. Beleza. Feito nisso, a gente chega no valor adicionado líquido produzido pela entidade. Ok. E aí a DVA fala o seguinte, olha, você tem que somar também
o valor adicionado recebido em transferência. E na maioria das vezes não. Uma regra é que esse valor nas questões ele seja positivo, mas pode acontecer de ser negativo. Como? Então veja, o item 6.1 ele é o resultado de equivalência patrimonial. Se esse resultado for lucro, for positivo, você soma. Se esse resultado for negativo, você reduz. E aí nós temos receitas financeiras, e aqui nós temos outras, que é, por exemplo, quando você recebe dividendo avaliado pelo custo. Pessoal, uma coisa que é muito importante que vocês entendam também, beleza, nós chegamos ali no valor adicionado total a distribuir. Uma coisa que é muito importante que vocês entendam, isso caiu na prova de auditor fiscal da Receita Federal, não me lembro se foi em 2012 ou em 2014, é o seguinte, vejam só, resultado de equivalência patrimonial, 6.1. Resultado de equivalência patrimonial. Aqui está escrito alguma coisa sobre dividendo? Não. Aqui está escrito o quê? Resultado de equivalência patrimonial. O que importa aqui no item 6.1 é o resultado que você auferiu de equivalência patrimonial. Se foi um ganho, se foi uma perda, quanto, né, você teve com aquela variação lá do PL da investida. É o resultado da equivalência patrimonial. Vejam que o item 6.1, ele não fala dividendos. Porque no MEP, no método da equivalência patrimonial, a distribuição do dividendo ela é um fato permutativo entre contas do ativo. Não vai afetar a DVA. Isso ficou claro? Sim ou não? Agora, no custo, no investimento avaliado pelo custo, você não vai reconhecer a variação do PL. No investimento avaliado pelo custo, o que você joga na DRE é a receita de dividendos. É isso que importa no método avaliado pelo custo. Então vejam essa pegadinha. E foi exatamente isso que a ESAF explorou na prova de auditor fiscal da Receita Federal. Simplesmente, em contabilidade ali, é a matéria que mais pesa naquele certame, né? E vocês vejam que é uma questão que você tem que estar ligado, mas você não vai mais cair. Que é o quê? Que é o seguinte, pelo método de custo, e aqui se você não lembrar disso, você vai ter que voltar na aula. Eu sugiro que você volte lá na aula de critério de avaliação do ativo, dê uma lida, porque é o seguinte, pelo método de custo, a gente sabe que os investimentos eles podem ser temporários, vai ficar lá no ativo circulante, ou no realizável a longo prazo, ou eles podem ser permanentes. E os investimentos permanentes, eles podem ser avaliados pelo método de custo ou pelo método da equivalência patrimonial. Beleza. O método da equivalência patrimonial, o que acontece? O que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Desenhar. Vamos lá. No método da equivalência patrimonial, o que acontece? Você tem aqui uma investidora e você tem aqui uma investida. O que é a receita de equivalência patrimonial? O resultado de equivalência patrimonial é o seguinte, olha, a investidora tem 60% das ações da investida. Então, toda vez
que o PL da investida, o patrimônio líquido da investida, ele aumentar, reflexamente, aumenta o investimento aqui. Tá? Se você tinha, por exemplo, 100 mil, o PL aqui da investida era 100 mil. A investidora tem 60%, ou seja, tem 60 mil. E aí, o PL da investida nesse exercício, ele aumentou 100 mil. Foi para 200. A sua participação é 60% de 200. Ou seja, ela vai para 120. E o que acontece? Esses 60 que você teve, isso é chamado de resultado de equivalência patrimonial. E esse resultado de equivalência patrimonial, ele vai aparecer na DRE e é ele que vai para a DVA. Então, quando você achar lá resultado de equivalência patrimonial, é isso que vai estar na sua DVA. É isso que está aqui. O resultado. Ora, você não teve nenhum pagamento de dividendo. Você não teve pagamento de dividendo. Repito, você só teve um aumento do seu investimento porque o patrimônio líquido da investida, que é a empresa na qual você está investindo, ele aumentou. Agora, no método de custo, isso não ocorre. No método de custo, não importa o percentual que você tem. No método de custo, acontece o seguinte, olha, eu tenho aqui uma investidora, e eu tenho aqui uma investida. Eu tenho lá ações da investida no valor de 100 mil. Não importa o que está acontecendo no PL da investida. Não interessa. Agora, quando a investida chegar e falar o seguinte, olha, eu vou pagar dividendo para você no valor de 30 mil. Aí, o que você vai fazer? A investidora chega e fala o seguinte, opa, vou receber dividendo, então eu vou lançar aqui. Dividendos a receber no ativo, um direito, e vou lançar receita de dividendos. 30 mil aqui a débito porque o ativo aumenta a débito, 30 mil aqui na receita porque receita aumenta a crédito. Então vejam, entendam, no dividendo avaliado pelo método da equivalência patrimonial, o que importa é o resultado. A distribuição do dividendo em si não afeta. Agora, quando você está no método de custo, você está no investimento avaliado pelo custo, aí o que importa é a distribuição do dividendo. Entenderam, pessoal? Entenderam? Falem se entenderam. Tomar uma água enquanto isso. Explique e converse conosco, porque a gente gosta dessa participação aí, dessa participação de vocês. Um segundo para tomar uma aguinha aqui. É muito importante que isso fique bem claro para vocês, porque foi exatamente esse ponto que foi explorado aí na prova de auditor fiscal da Receita Federal. Beleza? É tranquilo até, só ficar claro isso aí, se você tiver consolidado esses lançamentos do MEP e do investimento avaliado pelo custo, você não vai errar isso em prova. É uma questão importante. E aí, garanto para você que 90% dos seus candidatos não vão saber. Tá bom? É uma questão de alto nível. Parece fácil, mas é uma questão de alto nível. Ambos, o MEP, o dividendo, quando você no MEP recebe o dividendo, isso não entra na DVA. Porque a interface da DVA é com o quê?
A interface da DVA é com a DRE. E na DRE você tem o resultado da equivalência patrimonial. Você não tem a distribuição de dividendo, ela não aparece na DRE. No MEP, o que aparece na DRE é o resultado da equivalência patrimonial. Já no método de custo, não. No método de custo, o que aparece é a distribuição do dividendo. Beleza? Então gravem. No MEP entra o resultado na DVA, dividendo não, e no método de custo o que importa é o dividendo. Tá bom? Fique claro. Vamos lá. Vamos dar continuidade. O que mais, pessoal? Olha só para concluir aqui. Então aí, feito isso, a gente vai chegar no valor adicionado total a distribuir. Beleza, essa é a primeira parte da DVA, eram os principais pontos aí que vocês tinham que conhecer para a sua prova. Beleza? Vou explicar para vocês melhor esse ponto aqui do MEP e do custo. O que acontece? Quando você tem um método da equivalência patrimonial, vou explicar aqui, investimentos. Investimentos permanentes. Eles podem ser avaliados pelo MEP, eles podem ser avaliados pelo custo. MEP é o método da equivalência patrimonial, custo é o método de custo. Beleza. Nós temos aqui a empresa A, que é a investidora, e nós temos aqui a empresa B. Investidora. E nós temos a B, que é a investida. Ok. E aí a gente comprou 60% das ações de B. Nós compramos 60% das ações de B. Isso vai estar lá no nosso ativo não circulante investimento, avaliado pelo MEP, porque a gente comprou o controle. Nós compramos ações ordinárias, isso dá direito a voto e nós podemos controlar essa empresa. Vamos supor que o capital, o PL de B, fosse 100 mil. Beleza. No método da equivalência patrimonial, o que acontece? Você vai lançar assim. Quando você comprou, você vai lançar investimentos avaliados pelo MEP 60 mil, né, que é 60% de 100 mil, e caixa 60 mil. Ok. Aí vamos supor que a investida ela teve um lucro de 100 mil, de mais 100 mil. Prestem atenção, concentrados. Teve um lucro de mais 100 mil. O que aconteceu? Esse lucro da investida, ele vai para o PL. Então, o PL da investida, ele vai passar de 100 para 200. E o que acontece na investidora, galera? O que acontece na investidora? A investidora, ela tem 60% do PL. 60% das ações são dela. 60% das ações são dela. Então, se o patrimônio líquido da investida de B aumentou, o seu investimento avaliado pelo MEP também tem que aumentar. E qual que vai ser a receita de dividendo aqui? A receita de dividendo nessa hipótese...
Receita de dividendo, não. Resultado com MEP. O resultado com equivalência patrimonial nessa hipótese vai ser quanto? Vai ser o ganho que você teve com o aumento do PL. Se o PL você tem 60%, 60% de 200 mil dá quanto? 120. Então o seu investimento ele tem que ficar avaliado por 120. Qual foi o seu ganho? O seu ganho foi 60. E aí, isso vai em contrapartida com o quê? Vai em contrapartida aqui. E essa conta aqui, resultado de equivalência patrimonial, essa conta é uma conta que aparece na DRE. E vejam, resultado de equivalência patrimonial. É isso aqui que vai para a DVA. Vejam, eu sou portador de 60% do PL da investida. Eu sou dono de 60% de todas as ações que B tem. Então, se B tem um PL de 200, 120 é meu. Isso vai estar avaliado lá. E nós não falamos aqui em momento algum da distribuição de dividendos. Isso aqui foi somente o ganho que nós tivemos com a valorização do PL de B, com o lucro que B oferiu. O pagamento de dividendos é outra história, mas ela não vai aparecer na DVA. O que aparece na DVA é o resultado de equivalência patrimonial. Entenderam, galera? Sim ou não? Agora, quando a gente está no método de custo, é diferente. Por quê? O método de custo funciona assim. Você comprou investimentos avaliados pelo custo por 30 mil. E aqui saiu do caixa. No investimento avaliado pelo custo, você não vai ficar mexendo aqui por causa da variação do PL da investida. Não. Quando você vai receber alguma coisa, esse dividendo, como é que você lança? Você lança o seguinte. Dividendos a receber, e aí lá na demonstração do resultado do exercício, você vai lançar receita de dividendos. Vamos supor aqui 10 mil. E aqui 10 mil. Vejam a diferença. No método de custo, o que vai para o resultado é receita de dividendos. No método da equivalência patrimonial, o que vai para o resultado é o resultado da equivalência patrimonial. Beleza? É isso que é importante aí que vocês entendam. Fique claro para vocês. Agora vamos dar continuidade. Vamos para a segunda parte da DVA, que é a distribuição do valor adicionado. O que tem que ficar claro aqui para mim, Gabriel? Primeiro ponto. Então aqui, item 8.1 é pessoal. Tudo que você pagou para os seus empregados, vem aqui para esse item, 8.1. Aí vem remuneração direta, que é salário, 13º, honorários, férias, comissões, etc. Aí vem benefícios como assistência médica, alimentação, vale transporte, plano de aposentadoria, etc. Aí FGTS, que eu já falei para vocês ficarem de olho. Aí vem aqui impostos, taxas e contribuições. E aqui é importante que fique claro para vocês o seguinte. Aqui é diferente do que a gente viu na primeira parte. Aqui,
O que importa é somente o valor líquido pago. É o valor líquido. Então, se você teve, por exemplo, na sua venda, você teve imposto sobre venda, vamos supor ICMS. Você teve ICMS de 100 na venda e na compra você teve um ICMS de 40, você vai recolher para o governo 60. E é esse 60 que vai aparecer aqui. Tá? Se lá na primeira parte você evidenciava na receita e evidenciava no custo da mercadoria vendida cada um os seus tributos, aqui não. Aqui você vai lançar o valor líquido, ou seja, você compensa aquilo que você tem direito, tá? Você pega e abate daquilo que você deve. Aqui tem que ficar claro para vocês que é o valor líquido. Beleza. Aí nós vamos para o quê? Para a remuneração do capital de terceiros, item 8.3. Aí entra juros. Ah, outro ponto que é importante, que eu esqueci de falar. O INSS. O INSS é o seguinte. O INSS existem duas contribuições. Existe o INSS, que é o INSS do empregado, que a empresa somente retém e repassa para o governo. E existe o INSS, que é despesa do empregador. O INSS do empregado, ele não é despesa da empresa. Então, ele fica sendo considerado como uma remuneração direta. Isso fique claro para vocês. Já o INSS do empregador, tá? Ele é uma contribuição que é paga pelo próprio empregador. Aí, nesse caso, sim, vai ficar lá, vai entrar no campo impostos, taxas e contribuições. Importante que isso fique claro também. Tá? E aí, vamos lá. Remuneração do capital de terceiros. Voltando. Entra juros, aluguéis e aqui inclui o arrendamento mercantil, operacional e o que mais? Outras. Aí outras aqui no remuneração do capital de terceiros você vai colocar, por exemplo, royalties, franquias, direitos autorais, tudo que foi pago aí para terceiros nesse sentido. E aí nós temos a remuneração do capital próprio. Aí você vai ter lá juros sobre capital próprio, dividendos, lucros retidos ou prejuízo do exercício. Lucros retidos, geralmente nas suas questões, lá quando você estiver resolvendo uma questão de DVA, o lucro retido que você vai utilizar vai ser o valor do lucro líquido do exercício. Tá bom? Importantíssimo aí que vocês compreendam este ponto.